Oi, turma. A aula de hoje é sobre progressão geométrica, tá? Vamos começar pela definição. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica onde, a partir do primeiro termo, todos os outros termos são multiplicados por uma constante chamada razão e é dado pela letra Q. A maioria dos livros utilizam Q. E deixa o R para a razão de uma PA. Progressão aritmética, que já tem um vídeo no canal já, tá? Bom, a gente sempre começa com um exemplo para a gente poder definir o termo geral de uma PG, por exemplo. Vamos tentar defini-la aqui. Considere a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Bom, o que eu posso falar aqui? Eu tenho o primeiro termo e todos os outros são multiplicados por uma constante. Então, 1. Para dar 2, eu multipliquei por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Então, tem que multiplicar pelo mesmo termo. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8, pela mesma razão, né? Vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, eu posso falar que do jeito que eu multiplico para achar os termos sucessores, eu posso dividir o posterior pelo anterior e eu vou achar a razão. 2 dividido por 1, vou achar o 4 dividido por 2, o 8 dividido por 4, 16 por 8, 32 por 16, 64 por 32. E tudo isso vai ser igual à razão, que nesse nosso exemplo é 2. Então, vamos pegar uma parte dessa progressão geométrica para a gente poder tentar definir a fórmula do termo geral, tá? Digamos que eu tenho aqui uma progressão geométrica 1, 2, 4, 8, e já vimos que a razão é 2. Aí, genericamente, a gente escreve como A1, A2, A3 e A4, tá? Aonde eu tenho aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Quem é o primeiro termo? 1. Então, o que eu faço? Eu multiplico pela razão, não é? Então, 1 vezes 2, eu acho o segundo termo, que é 3. 2. 2 vezes 2, eu acho o terceiro termo, que é 4. 4 vezes 2, eu acho o quarto termo, que é 8. O que eu fiz na realidade? Eu peguei o A1, multipliquei pela razão e achei o A2, que eu multipliquei pela razão e achei a 3. Multipliquei pela razão e achei o A4, tá? E de uma forma geral, a gente usa N termos, que seria o último termo, já N. Tá ok? Bem, vamos tentar geral agora. O que é o A1? O 1 é o A1. Quem que é o 2? É A1 vezes Q. Não é isso? Eu peguei o 1, o anterior, e multipliquei pela razão. Quem que é o A3? Eu peguei o anterior e multipliquei pela razão. Então, A2 vezes Q. Quem que é o A2? A1 vezes Q. Então, o A3 em relação a 1 vai ser A1 vezes Q ao quadrado. Então, tem o A4, que é o A3 vezes Q. Quem que é o A3? A1 vezes Q ao quadrado, fica 1 vezes Q ao cubo. O A4 em relação a 1. Tá certo? Então, de uma forma geral, eu posso falar que o AN vai ser quem? O A1 vezes Q elevado a quanto? Se é o A4 e o Q elevado a 3, se é o A3 e o Q elevado a 2, e o A2 e o Q elevado a 1, então o AN vai ser elevado a quê? A N menos 1, que é um número anterior. Tá ok? Então essa acaba sendo a fórmula do termo geral que eu vou definir agora uma coisa chamada notação para ele. Os termos de um APG pode ser definida como A1, A2, A3, A4, AN, ou então a quantidade de termos que eu quero parar para somar, multiplicar se for o caso, ou ele pode ser infinito. Tá ok? Então nesse caso, eu tenho quem? A razão vai ser quem? Vai ser o A2 dividido por A1, o A3 por A2, o A4 por A3, até chegar ao último termo, dividido pelo penúltimo termo, que é igual a Q. Tá certo? Fica geral. Por exemplo, A2, 2 menos 1 A1, A2 dividido por A1, A4 dividido por A3, tanto faz aqui, tá? Então, o termo geral, que nós já vimos, vai ser a N, que multiplica 1 vezes Q elevado a N menos 1. Para N, o número natural sem o zero. Se for zero, a PG é nula. Se for um número fracionado, eu não tenho o termo 2,5, eu tenho o termo 2, termo 3 e por aí vai, tá? E os elementos aqui eu tenho, entendeu? O A1 é sempre o primeiro termo, o Q é a razão, o R é a razão da PA, por isso que usa aqui para PG, tá, gente? Eu tenho o N, é o número de termos, se a PG tiver fim, né, finita, e o AN seria o último termo, o termo geral, o enésimo termo. São as definições. Tá ok? Bom, vamos classificar as progressões geométricas. E eu tenho 5 modos de classificá-las, tá, gente?
Primeiro, ela é crescente. Ela pode ser crescente quando o termo sucessor ele é maior que o termo anterior. Tá ok? Então vamos lá. E tenho também com termos positivos, quer dizer que a n é maior do que a n menos 1. O último termo é maior que o penúltimo. Posso falar que a 3 é maior do que a 2, que a 5 é maior do que a 4. Não é isso? Então ela está aumentando nos valores dela na escala. Não é isso? Então eu tenho que a razão, a n dividido para n menos 1, tem que ser maior que 1, para ele ir aumentando. Tá? Então, Q é maior do que 1, onde eu tenho um exemplo aqui, 1, 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Nesse caso, o A1 pode ser qualquer um, e o Q maior do que 1, no caso eu te dei o exemplo do 2. Ou então PG com termos negativos, onde continua sendo crescente. Então, A2 é maior do que A1, A5 é maior do que A4, A10 é maior do que A9, tá? E por aí vai. E que o Q, só que aí o Q, ele vai ser maior do que 0 e menor do que 1. Tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui 54 menos 18 menos 6, menos 2 menos 2 terços. Por exemplo, menos 2 dividido por menos 6 dá 1 terço. Então, a razão ela é positiva, tá certo? Só que o primeiro termo é negativo. Então, ele vai sempre ser negativo. E se eu multiplicar aqui, dá menos 2 nonos e por aí vai. Tá? No caso, tendendo a 0. Ok? Mas nunca vai ser 0. Beleza? Bom, do primeiro classificação que ela pode ser crescente, ela também pode ser constante. Então, quer dizer, quando é constante, os termos são todos iguais. Aí pode ter duas situações quando acontece isso. Com todos os termos nulos. Se é nulo, o A1 vai ser 0 e a razão qualquer. Se o primeiro termo é 0 multiplicado por 10, dá 0. Vezes 10 dá 0. Vezes 10 dá 0. Então, vai ser com todos os termos nulos. Ou então, os termos são iguais e não nulos. Por exemplo, então quer dizer que todos são iguais, tá? O AN é igual a AN menos 1, ou seja, o A4 é igual a 5, o A1 é igual a 2 e por aí vai. E a razão está igual a 1, tá? Por exemplo, o primeiro termo é 7, com a razão 1, então 7 vezes 1, 7, vezes 1, 7, vezes 1, 7, vezes 1, 7, por aí vai. Tá ok? Beleza. Agora temos também por ser decrescentes. E tem duas formas também, tá? Como ser decrescente, que o A1 é maior do que o A2, que o A4 é maior do que o A5, tá ok? Então eu tenho que o AN, o último, ele é menor do que o penúltimo, tá certo? Então ele está diminuindo de valor. Isso ocorre quando a razão ela varia de 0 a 1, tá? E com termos positivos. Então o primeiro termo é positivo, tá ok? E a razão aqui no caso é 1 terço. Se eu pego 1, multiplico por 1 terço, dá 1 terço, multiplico por 1 terço, dá 1 nono, multiplico por 1 terço, dá 1 sobre 27, multiplico sobre 1 terço, dá 1,81. Então ela está diminuindo de valor. Então ela é decrescente com os valores positivos. Da mesma forma, eu posso ter com termos negativos. Eu vou ter aqui, no caso, o último termo ele é menor do que o penúltimo, A2 é menor do que o A1, o A4 entendeu? É maior do que o A5 e por aí vai. Tá? Então eu vou ter dessa forma quando o meu Q, a razão for maior do que 1, só que o primeiro termo é negativo. Tá? Se o primeiro termo é negativo, ele vai diminuir de valor. Se eu pegar aqui, menos 1 por menos 2, então quer dizer que é menos 2 dividido por menos 1, a razão é 2. Então menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes 2 dá menos 4, vezes 2 dá menos 8, ele vai diminuindo de valor. Tá ok? Então ele é decrescente dessa forma. Tá? Se o primeiro termo for positivo, para ele ser decrescente, o Q tem que variar de 0 a 1. Tá? De maior que 0 é menor do que 1. E se o primeiro termo for negativo, o Q tem que ser maior do que 1. Aí são decrescentes. Também, pela quarta classificação, eles podem ser alternantes. Tá? É uma progressão geométrica em que cada termo tem sinal contrário ao termo anterior. Isso ocorre quando? Tá? Por exemplo, aqui, 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5. Quanto que vale a razão aqui? A razão tem que ser o quê? No caso, o primeiro termo é positivo, então a razão é negativa. Então, meu Q é menor do que 0. Q é menor do que 1, eu alterno o valor entre o valor absoluto 5, hora menos 5, hora mais 5. Tá? Também pode ser
pela última classificação estacionária. É aonde, entendeu? O A1 ele é diferente de 0 e todos os outros termos são zeros. Isso quer dizer, por exemplo, o primeiro termo eu chamei aqui de 3, pode ser qualquer valor não nulo, e a razão é 0. Por quê? 3 é 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0. Estacionou no 0. No primeiro termo, não. Se o primeiro termo for 0, ela vira nula, né? Não tem jeito. Então, essas são as classificações, todas as classificações que as progressões geométricas podem assumir. Tá? Bom, agora, da mesma forma que da PA, se você já viu o vídeo, eu tenho representação genérica de uma PA, eu posso fazer representação genérica de uma PG, tá? Para resolução de exercício. Uma PG de 3 termos, eu posso fazer o seguinte, ó. Quem que é o A2? Eu posso chamar o A1, é x. A2 não é x vezes q? E o A3, x vezes q ao quadrado. Ou então, eu posso usar o do meio, xx, o anterior. Se eu multiplico de x vezes q, quem que é o anterior a ele? É x dividido por q. E o posterior, xq. Isso é muito legal, porque se eu tiver algum exercício que fala o produto das 3 raízes sequenciais de uma PG é tanto. Quando eu multiplicar os 3, eu corto o q com q. Fica x ao cubo igual a alguma coisa. Eu já resolvo rápido, tá? E com a razão igual aqui no caso. De 5 termos é a mesma coisa. Eu posso botar x para o primeiro, xq ao quadrado, xq ao cubo, xq à quarta. Ou posso fazer da mesma forma. O termo central eu chamo de x. Se eu estou voltando x dividido por q e x dividido por q ao quadrado. Se eu estou adiantando, eu tenho x vezes q vezes q ao quadrado, tá? Também resolvo e no produto delas, eu vou cortar q ao quadrado com q ao quadrado e o q com q. Fica x à quinta, entendeu? Igual a alguma coisa. Agora, para 4 termos, a gente usa um artifíciozinho. Da mesma forma que eu poderia escrever x, xq ao quadrado, xq ao cubo. Qual é o artifício que eu uso? Eu ponho um y e faço que a razão é y ao quadrado. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, x vezes y ao quadrado, xy ao cubo. X vezes y dividido por y ao quadrado, fica x dividido por y. Tá? Multiplicando, tá? Dividindo pela razão de novo, entendeu? Eu tenho x dividido por x ao cubo. Dessa forma também eu consigo, incrementando o y aqui. Tá certo? Então essas são as mais comuns, tá? De 3, de 4 e de 5 termos. Vamos começar a fazer alguns exercícios para fixar a matéria. Determine quantos termos tem a progressão geométrica, 6, 18, e o último termo aqui, que seria o AN, está dando aqui 1458. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou achar a razão. A razão é A2 dividido por A1, A10 dividido por A9, e por aí vai. Então, A2 por A1 eu vou ter 18 dividido por 6, então eu vou achar que a razão é 3. E eu tenho o último termo, que é 1458. Pela fórmula do termo geral, eu tenho que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, eu tenho tá, o AN que eu não sei, que é 1458, A1 que é 3, e a razão, entendeu? O primeiro termo, desculpa, é 6 e a razão é 3. Só que agora eu tenho que desmembrar aqui, ó, 3 elevado a n menos 1, eu tenho que achar n. Tá? Então, para isso, eu vou desmembrar aqui. Ó. O que é 3 elevado a n menos 1? É 3 elevado a n que multiplica 3 elevado a menos 1. No caso, se eu voltar, repete abaixo, somos expoentes, fica esse aqui. Eu posso falar que 1458 dividido por 6 é 243. Agora, pensa comigo aqui. Ó. Eu tenho aqui 3 elevado a menos 1. É o mesmo que eu escrever 3 elevado a n dividido por 3. Que o negativo ele faz voltar para o denominador. Se eu tenho 3 elevado a n dividido por 3, igual a 243, é o mesmo que eu pegar 243 e multiplicar por 3. Então, vai ser igual a 729. Bom, cada um faz a operação matemática do jeito que aprendeu, tá? Só estou explicando o modo aqui que sai. Aí eu tenho, o que é 729? É 3 elevado a 6. Se eu tenho a mesma base, então, se está na igualdade, então os expoentes também são iguais. N igual a 6. Resposta. Vamos mais exemplos. Numa PG de 6 termos, a razão é 5. O produto do primeiro termo com o último termo é 12.500. Determina o valor do terceiro termo. Tá? Então vamos lá.
eu tenho A1 vezes A6 igual a 12.500. Então eu vou decompor o A6 até chegar no A1. Tá certo? Então vamos lá. Quem que é o A6? É A1 vezes Q elevado a 5. Não é isso? Utilizando a fórmula aqui do termo geral, que é igual a 12.500. Então o que eu tenho, que a razão é 5, eu vou substituir aqui. Então eu tenho aqui, substituindo 5 no Q, eu vou ter que A1 ao quadrado, tá? Vai ser igual a 12.500 dividido por 5 elevado a quinto, que vai dar 3.125. Nessa divisão, A1 ao quadrado dá 4, tá? E eu tenho que A1, o primeiro termo, vale mais ou menos 2, que é a raiz quadrada de 4. Então, eu vou escrever assim, A1 é igual a menos 2 e Q é igual a 5. A razão é igual a 5. Na fórmula do termo geral, eu quero achar o A, está pedindo aqui, terceiro termo. Então, o A3 vai ser o A1, que é menos 2, com Q, que é 5, elevado a 3 é menos 1. 5 elevado a 3 menos 1 dá 2, dá 25, né? 5 ao quadrado, 25 vezes 2. Então, A3 é menos 50. E também pode falar que o A1 ele é 2 com Q 5. Então, vai ser 50. Tá? Por que eu não fiz a conta? Que é a mesma aqui, só com o sinal aqui, que vai ficar trocado. Tá certo? Beleza. Mais exemplo? Então, vamos lá. Esse é um exemplo clássico. Tá? Quantos meios geométricos devemos interpolar entre 2/3 e 32 dividido por 243 para obter uma razão igual a raiz de 6 por 3. Tá? É clássico esse exercício. Eu só quis dar uma melhorada nele colocando a razão com raiz. Para a gente voltar a fazer um pouquinho de conta. Relembrar um pouco de potenciação, tá? De ensino fundamental. Matemática fundamental. Bem, o que eu vou tirar aqui? Entre esses termos, então quer dizer que 2/3 é o A1 e o AN é 32 dividido por 243. E com a razão, raiz de 6 por 3. Pela fórmula do termo geral, eu tenho que AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, aonde meu AN é 32 dividido por 243, meu A1 é 2/3 e minha razão é raiz de 3 sobre 3. Agora aqui, eu fiz o seguinte, peguei os 2/3 e joguei para o outro lado da igualdade. Então 3 vem multiplicando e o 2 vem dividindo. O que eu fiz agora? Eu já simplifiquei aqui. Vamos dar uma melhorada nisso aqui primeiro. 32 dividido por 2 dá 16 e 3, simplificando com 243, dá 81. Tá certo? 81. O que é 16? Tá? 16 vai ser 2 elevado a 4 e 81, 3 elevado a 4. Então vamos lá, 2 elevado a 4 e 3 elevado a 4. Só que repara uma coisa agora, do outro lado eu tenho raiz de 6 e raiz de 3. E aqui eu já botei na menor base que pode ser, que é 2/3, a base. Então eu tenho que transformar esse raiz de 6 e esse 3 em 2/3. Tá certo? Ou 3/2, né? Porque eu inverto esses dois aqui, põe menos e menos. Né? Menos aqui e menos lá. Não sei. Mas é melhor trocar aqui. Raiz de 6. Eu posso falar que é raiz de 2 vezes raiz de 3. Tá? Agora eu tenho que dar um jeito de sumir com essa raiz de 3 aqui em cima. Porque aqui fica 2/3 aqui. Então, jogando essa raiz de 3 para baixo, eu vou racionalizar ao contrário. Vou multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Tá? Aqui também, como está elevado ao mesmo expoente, eu posso colocar 2/3 elevado a 4. Tá? Que eu já fiz ali. Então, multiplicando aqui, eu vou ter o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raiz de 2 vezes 3 dividido por 3 raiz de 3. Tá certo? Posso simplificar 3 com 3. Aí me sobra raiz de 2 dividido por raiz de 3 aqui embaixo. É onde eu estou mexendo, aqui está sendo igual, tá? Agora eu vou tirar a raiz. O que é raiz de 2? É 2 elevado a meio. O que é raiz de 3? 3 elevado a meio. Então 2 elevado a meio, 3 elevado a meio. Como os dois também estão levados ao mesmo expoente, eu posso tirar para fora, igual eu fiz com 2/3 elevado a 4. Tirei para fora. Agora aqui as bases estão iguais. Então, vou falar que 4 pode ser igual a meio que multiplica n menos 1. Tá? Porque eu tenho aqui um expoente elevado ao expoente a multiplicação. Tá certo? Então, posso escrever que 4 é igual a meio que multiplica n menos 1. Pronto. Tirando o mínimo, eu tenho 8 igual a n menos 1. Eu tenho n igual a 9. Só que o que eu achei 9 não são os meios geométricos que eu achei. Eu achei todos os termos dessa progressão geométrica. Então, os meios geométricos eu vou tirar o primeiro e o último
Me sobra quanto? 7 meios geométricos. Tá ok? Beleza. Então, vamos mais um exercício para a gente poder fixar essa matéria. Determinar 3 números inteiros em PG, de modo que a sua soma seja 14 e o produto seja 64. Então, eu tenho uma PG de 3 termos, A1, A2 e A3. Agora eu vou usar aquela forma genérica. Eu vou chamar o A2 de x, o A1 de x dividido por q e o A3 de xq. Vamos ver agora na prática para que serve isso. A soma x dividido por q mais xq igual a 14. E o produto, eu tenho x dividido por q vezes x vezes xq. Agora pensa bem aqui, eu não estou multiplicando, então eu posso simplificar q com q. Sobra x ao cubo igual a 64, x igual a 4. Eu já achei o termo do meio, falta achar a razão. Aí eu jogo na soma agora e acho. Eu vou ter 4 dividido por q, 4, e eu vou ter 4q. Tirando o mínimo, eu tenho 4 mais 4q, mais 4q ao quadrado, mais 14q. Arrumando aqui, eu vou ter 2q ao quadrado, menos 5q, mais 2 igual a 0. Raciocina comigo. 4q ao quadrado, passei para 2q ao quadrado. Então, eu simplifiquei por 2. Menos 14 para cá, fica mais 14 para cá, fica menos 14. Com mais 4, menos 10. Dividido por 2, menos 5. E 4 dividido por 2, 2. Então, já simplifiquei de uma vez. Aí eu acho q igual a meio e q igual a 2. Então, vou ter duas progressões. Uma com q meio e x igual a 4. O que eu vou ter então aqui? Ó? Nas 3 que eu achei aqui. Ó. Eu vou ter uma PG. O termo do meio é 4. Tá? O termo anterior eu vou ter 4 dividido por meio. 4 dividido por meio dá 8. E 4 vezes meio dá 2. Tá? E se eu tiver a razão agora, 2 com x igual a 4, eu vou ter quem? Eu vou ter, primeiro, 4 dividido por 2 vai ser 2, o termo do meio é 4, vai ser 2, e 4 vezes 2 vai ser 8. Então, na realidade, eu achei duas progressões geométricas, uma crescente e outra decrescente. Tá certo? Crescente e decrescente. Bom, um exercício chique também, muito comum, tá? De ser feito de progressão geométrica. Tá? Vamos fazer, eu acho que o nosso último exemplo. Determina a progressão geométrica de 6 termos, onde a soma dos termos de ordem ímpar é 182 e a soma dos termos de ordem par é 546. É um exercício clássico, tá, gente? Para a gente poder fazer. Bem, tem uma PG de 6 termos, onde eu falei que a soma dos termos ímpares, então A1, A3 e A5 igual a 182, e eu vou decompor o A3 e A5 para chegar até o A1, tá certo? Então, quem que é o A3? A1 vezes Q ao quadrado. Quem que é o A5? A1 vezes Q à quarta. Vou pôr A1 em evidência. Vai ficar A1 dividido por A1 vai dar 1. Aqui vai dar mais Q ao quadrado, mais Q à quarta. Vou parar por aqui. Agora, a soma de ordem par é 546. Aqui eu tenho aqui, mesma coisa. Quem que é o A2? A1 vezes Q. Quem que é a 4? A1 vezes Q ao cubo. Quem que é a 6? A1 vezes Q à quinta. Só que aqui, eu tenho aqui, ó, se eu pôr A1 em evidência, vai ficar Q ao cubo, Q à quinta. Interessante que fique 1, Q ao quadrado e Q à quarta. Então, vou pôr em evidência A1 vezes Q. Porque aí, A1 vezes Q, tirando A1 vezes Q, sobra 1. Aqui sobra Q e aqui sobra Q à quarta. Pode ver que ficou igual. Ó. Aí sim, agora eu resolvo. Vou pegar, por exemplo, a equação 2, que é essa aqui, e dividir pela equação 1. Tá? Aí eu vou ter a equação 2 aqui, ó, escrita aqui, e a equação 1 aqui. Bom, como eu estou dividindo uma pela outra e tudo multiplicando, eu posso cortar A1 com A1 e posso cortar isso tudo aqui. Ó. O que me sobra aqui? Q me sobra 546 dividido por 132, que é igual a 3. Tá? Aí eu vou substituir nessa primeira aqui, por exemplo, nessa aqui de baixo, aqui, ó, e poder resolver. O que eu substituo? O Q, que é 3, elevado ao quadrado, com 3 elevado à quarta. Nessa conta aqui eu tenho que aqui é 1, 9, 3 à quarta, 81. Então, nessa soma aqui, eu vou ter quanto? 1, 10, com 81, 91. A1 dividido, 182 dividido por 91, A1 igual a 2. Pronto, agora eu posso montar essa PG de 6 termos.
que eu já tenho quem? O primeiro termo, que é 2, e a razão, ela é 3. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 3, 162, vezes 3, 486. Ok? Beleza. Bem, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Gostado da explicação. O próximo vídeo eu vou falar sobre soma da progressão geométrica finita, e depois eu vou fazer um outro vídeo da soma da progressão geométrica infinita, e mais um vídeo sobre produto. Aí vão ser vídeos mais curtos, entendeu? Com mais detalhes, tá? Então eu estou parando por aqui e espero que vocês assistam os próximos vídeos. Até mais.